Continuando, então, nossa aula sobre poliedros, agora a gente vai fazer junto o exercício número 2 para aprender a representar prismas, que no nosso caso vai ser um cubo, e a fazer a sua seção plana. Nesse exercício, a gente vai começar pela épura, para ficar mais fácil a compreensão, e depois a gente vai levar ele para o diedro, que é uma das possibilidades de ser feito. Então, o nosso primeiro passo, de acordo com os dados que a gente tem no problema, é demarcar os pontos A e C e achar uma das diagonais do nosso cubo, a reta AC, para depois a gente conseguir montar os demais pontos. Então, já tenho aqui demarcado. O meu ponto A tem uma abscissa de 5 centímetros e ele só tem afastamento de 1 centímetro. Ele não tem cota porque, mais uma vez, o nosso prisma ele está assentado no plano horizontal. Aqui a gente tem o ponto A, que coincide com a projeção horizontal A. O ponto C tem abscissa de 8 centímetros e afastamento de 7 centímetros. Então, aqui a gente localizou o nosso ponto C, que coincide com a projeção horizontal C. Agora, a gente vai demarcar a nossa reta AC. Lembrando que num cubo, ele possui duas diagonais com as mesmas dimensões. Então, quando a gente encontra uma diagonal, a gente sabe que a outra vai estar a 90 graus daquela com a mesma dimensão. Então, agora a gente vai medir essa diagonal, que tem aproximadamente 6,8 centímetros. E a 90 graus dessa, a gente vai colocar novamente uma outra diagonal de 6,8 centímetros. Então, o meio é mais ou menos 3,4 centímetros. Giramos o nosso esquadro a 90 graus. E no meio da nossa reta AC, a gente vai demarcar mais uma vez 6,8 centímetros. Encontrando os nossos pontos B e D. Lembrando que eles também coincidem com a projeção horizontal B e com a projeção horizontal D, porque o nosso prisma está assentado no plano. Feito isso, a gente já pode demarcar a base do nosso cubo. Já temos os 4 pontos que a delimitam. Demarcada a nossa base, o próximo passo é, mais uma vez, levar os nossos pontos com uma linha de chamada até a linha de terra. Lembrando que sempre a 90 graus da linha de terra, ou seja, perpendicular. E aqui, na linha de terra, a gente vai ter a projeção D', assim como a projeção A', a projeção C' e aqui a projeção B'. Feito isso, agora eu já posso colocar as alturas do meu cubo. Apesar de não estar dito no exercício, como ele é um cubo, ele tem todas as medidas de todas as arestas iguais. Vamos ajustar aqui, que ficou um pouquinho torto. Então, é só medir uma das suas arestas, que deu aproximadamente 5 centímetros, mais ou menos 4,9. E aqui, acima da linha de terra, então, a gente vai colocar a sua cota, que é a sua altura, de 4,9 centímetros. E agora, nós temos as nossas projeções da parte superior desse prisma. Então, como eu já tenho um D maiúsculo linha, aqui eu vou ter um D minúsculo linha, assim como nos demais pontos.
Para cada um dos pontos, a gente sobe a cota de 4,9 centímetros e demarca a projeção a minúsculo linha. Porque agora a gente não trabalha somente com os pontos que delimitam a base do nosso cubo. A gente também vai trabalhar com eles na terceira dimensão. Então, a gente vai ter os pontos que delimitam a base e os pontos que delimitam a parte superior desse cubo. Delimitados os pontos básicos aqui na nossa épura, a gente extrai a abscissa do ponto B, assim como o seu afastamento, a abscissa do ponto D, assim como o seu afastamento. Lembrando que cota eles não têm porque estão assentados. Então, a gente extraiu esses dados e agora, para a gente ter uma compreensão de como esse cubo é tridimensionalmente, nós vamos levar lá para a épura essas dimensões e ver como funcionam os prismas. Primeiro passo, a gente vai demarcar novamente os pontos A e C. O ponto A tem uma abscissa de 5 centímetros e afastamento de 1 centímetro. E o ponto C, abscissa de 8 centímetros e afastamento de 7 centímetros. Ponto A e o ponto C. Conforme o nosso desenho em épura, o ponto B tem uma abscissa de 9,6 centímetros e um afastamento de 2,6 centímetros. Essas medidas elas podem ter algumas variações. Demarcamos o ponto B e o ponto C tem uma abscissa de 3,6 centímetros e um afastamento de 5,6. Localizamos o ponto D. Lembrando que esses pontos, como estão assentados no plano horizontal de projeção, eles coincidem com todas as suas respectivas projeções horizontais. Localizados os pontos, agora a gente vai traçar o nosso cubo. Já temos as marcações que levam com uma linha de chamada os pontos até a linha de terra. Então, a gente já tem localizado a nossa projeção vertical D', A', C' e B'. Feito isso, agora a gente vai colocar a altura do nosso cubo aqui, para saber a sua terceira dimensão. Como a gente viu no exercício anterior, ele tem aproximadamente 5 centímetros de altura. A gente adotou 4,9, então a gente vai colocar aqui também 4,9 centímetros de altura para cada um dos pontos. Assim como para o objeto na sua terceira dimensão.
Pronto, demarcamos a localização de todos os pontos que compõem a face superior desse cubo. E como a gente já havia comentado, eu já tenho os pontos A, B, C e D em maiúsculo aqui na face que está assentada no plano horizontal. Então, para a gente compreender que existe outro plano, ou seja, mais 4 pontos, aqui em cima, na parte superior do nosso cubo, a gente vai localizar os nossos pontos minúsculos, a fim de ser uma convenção nossa para entender como esse cubo é formado. A gente vai limitar o plano superior. Ele fica desconfigurado pela angulação da épura. E se aqui eu tenho o ponto A maiúsculo, na parte superior eu vou ter o ponto A minúsculo, assim como o ponto B minúsculo, o ponto C minúsculo e o ponto D minúsculo. E esses pontos agora possuem uma projeção no plano horizontal. Então, aqui eu tenho que o ponto C maiúsculo coincide com a projeção horizontal C, que também coincide com a projeção horizontal C minúsculo, da mesma forma para os outros pontos. E aqui no nosso plano vertical superior, a gente vai ter a projeção minúscula das nossas letras, dos nossos pontos que compõem o cubo. Então, aqui a gente vai ter a projeção D' maiúsculo, na parte superior a gente vai ter a projeção D' minúsculo, assim como A' minúsculo, C' minúsculo e B' minúsculo. Feito isso, já temos o nosso cubo desenhado em épura e desenhado no diedro. E agora a gente vai para os próximos passos, que é realizar a sua seção plana. Bom, na sequência, o exercício nos instrui que representemos a seção plana provocada pela seção do plano de topo π alfa π', que corta o nosso cubo em 35 graus no seu traço vertical, a partir do ponto alfa. O primeiro passo para a gente fazer essa seção num plano de topo, além de lembrar como é um plano de topo, que a gente viu lá em GD1, é demarcar o nosso ponto alfa, que ele é um ponto que se encontra na linha de terra, por isso que ele só tem abscissa. Ele tem uma abscissa de 3 centímetros, então a gente sabe que aqui vai estar localizado o alfa. Demarcado o ponto alfa, com o transferidor, a gente vai demarcar o ângulo de 35 graus. Colocamos o transferidor no ponto alfa e demarcamos a angulação de 35 graus. Demarcado 35 graus, a gente vai traçar uma reta a partir do ponto alfa na referida angulação. Lembrando que o nosso plano de topo, ele também tem a sua projeção horizontal, que se estende abaixo da linha de terra. Feito isso, demarcamos o nosso plano de topo. Traçado o plano de topo com 35 graus, com relação à projeção vertical, agora o nosso próximo passo é marcar os pontos de seção na nossa projeção vertical, assim como a gente fez no exercício anterior. Então, aqui na linha de projeção D' maiúsculo, D' minúsculo, nós vamos demarcar o nosso ponto de seção 1'. Da mesma forma para as outras linhas. O ponto de seção 2', o ponto de seção 3',
e o ponto de seção, 4 linhas. Feito isso, a gente vai levar esses pontos de seção também para a nossa projeção horizontal, que vai coincidir aqui junto com a localização do ponto. Então, aqui eu tenho a seção 1, aqui nós temos a seção 2, a seção 3 e a seção 4. Feito isso, agora a gente vai precisar da ajuda do compasso para transferir essas linhas de seção para o nosso outro lado da épura, encontrando a sua verdadeira grandeza. Então, mais uma vez, pegamos o compasso, a ponta seca vai sempre no ponto alfa, não no ponto zero, no ponto alfa demarcado, e com a ponta com grafite, lá no ponto de seção demarcado, a gente vai transferir essa dimensão para o outro lado. Transferimos a seção 2, transferimos a seção 3 e transferimos a seção 4. Transferidos os pontos de seção vertical até a nossa linha de terra, agora a gente vai traçar uma linha perpendicular à linha de terra para encontrar a nossa verdadeira grandeza. Então, traçamos uma reta perpendicular, outra reta, traçamos uma linha de chamada perpendicular à linha de terra para cada um dos pontos seccionados. Lembrando de demarcar eles para que a gente consiga depois fazer a transferência. Transferidos os pontos verticais, vamos transferir os pontos de seção horizontal. Vamos começar pelo mais alto, o nosso ponto 2, ponto de seção horizontal 2, que vai até a nossa linha de seção vertical 2 linhas, para a gente marcar a seção número 2. Ponto de seção 4, vai até a linha de seção vertical número 4, aqui no final, demarcamos o ponto número 4. Ponto de seção 1, vem até a linha de seção vertical 1. Demarcamos o ponto de seção 1 aqui. E, por fim, o ponto de seção 3, que vem até a linha do ponto de seção vertical, demarcamos o ponto 3. Feito isso, já temos os pontos de seção, agora a gente vai delimitar a nossa seção encontrada a partir do plano de topo que secciona o nosso cubo. Então, o plano de topo cortou o nosso cubo e agora a gente está vendo a área que foi cortada por esse plano de topo em verdadeira grandeza.